Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este versículo combina muito com a história bíblica a seguir. Um povo oprimido, mas de muita fé, que recebe a ajuda que precisava. Conheça a história bíblica do anjo exterminador, enviado por Deus para proteger os fiéis. Foram quase 200.000 soldados eliminados, por apenas um anjo do Senhor. Antes dos eventos principais da nossa história, vemos pelo menos 3 cenas rápidas mostrando a ascensão impiedosa do Império Assírio décadas antes, sob os reis Tiglat-Pileser III, Salmaneser V e Sargão II. São demonstradas batalhas, cerco de cidades, deportação cruel de populações derrotadas. O narrador destaca a sede insaciável de conquistas territoriais, a arrogância dos reis assírios, sua militarização desumana e desprezo por outros povos e deuses. A última cena mostra rapidamente a queda do reino de Israel no norte às mãos dos assírios em 722 a.C. Depois, Judá permanece como o único reino hebreu independente entre os grandes impérios da época. Jerusalém se prepara para a guerra. O rei Ezequias de Judá faz preparativos emergenciais em Jerusalém para um cerco assírio iminente. Ele inspeciona as muralhas e torres de vigilância, estoca grãos e mantimentos, faz reuniões urgentes com generais e sacerdotes para planejar a defesa da capital. O profeta Isaías aparece, condenando a negociação de Ezequias com os egípcios contra a Assíria. Isaías afirma que só a proteção do Senhor os salvará. Ezequias não dá ouvidos, confiando mais em suas próprias forças e planejamento. O rei faz um apelo desesperado ao povo no portão da cidade para se unirem contra o inimigo iminente. Sacerdotes realizam rituais no templo rogando por proteção divina. A população se prepara com medo e incerteza para o cerco. O cerco começa. A cena se abre com uma vista panorâmica das planejantes terras áridas ao redor de Jerusalém. O sol forte reflete na imponente muralha da cidade e suas torres de vigilância. Dentro dos muros, vida segue normalmente para os milhares de habitantes. Enquanto isso, muitas milhas ao norte, o poderoso exército assírio marcha implacavelmente na direção do reino de Judá. Como um enxame predador, a massa de soldados, cavalos e carruagens demora quase um dia inteiro para passar por determinado ponto no desfiladeiro. Senaqueribe lidera ostensivamente a marcha real em sua extravagante carruagem dourada, acompanhado por uma pesada guarda pessoal. Seus oficiais já haviam recebido ordens para sitiar a capital judaica. Tudo ia conforme seus planos. Logo que o grosso do exército assírio cruza a fronteira do pequeno reino ao sul, batedores a cavalo rapidamente partem em disparada para Jerusalém, a fim de alertar o rei Ezequias sobre a aproximação do temível inimigo. Ao saber da notícia, uma vez superado o impacto inicial, Ezequias convoca às pressas sua guarda pessoal e generais para uma reunião de emergência na sala do trono. Todos já sabiam que mais cedo ou mais tarde enfrentariam os assírios. Analisando mapas, o conselho reforça planos prévios para recolher mantimentos do campo para dentro dos muros, reforçar a guarda e o número de sentinelas nas muralhas e torres, verificar estoque de armamentos e preparar a cisterna real para eventual cerco. Enquanto membros do conselho saem apressados para colocar os planos em prática, vemos o rosto preocupado de Ezequias observando pela janela da sala do trono. Ele sabia que, apesar de toda a sabedoria humana e preparação, a batalha final dependeria somente do Senhor. Dias tensos se passam até que uma nuvem de poeira surge no horizonte vinda do norte. A vanguarda do imenso exército assírio havia chegado. Soldados judeus e civis correm para muralhas e torres para finalmente vislumbrar o inimigo temido de perto. Aos poucos a poeira baixa, revelando o assustador tamanho do contingente inimigo agora acampado literalmente nas portas da cidade. Dezenas de milhares de soldados fortemente armados, arqueiros, fundibulários, unidades montadas, além dos temidos carros de guerra com lâminas pontiagudas nas rodas.
Não bastasse a desvantagem absurda em números e equipamentos, logo atrás vêm as imensas e assustadoras torres de cerco, armaduras móveis, arietes gigantes e todo tipo de máquinas de guerra. Simplesmente uma visão intimidante demais para os iludidos defensores da capital judaica. O clima dentro dos muros é tenso e sombrio. Soldados e cidadãos comuns temerosos, mulheres e crianças chorando. Todos sabem que só um milagre divino poderia livrá-los agora das garras da temida máquina de guerra assíria, prestes a descarregar sobre Jerusalém todo o seu poder de destruição. Negociações frustradas. A situação dentro dos muros de Jerusalém é sombria depois que o imenso exército assírio cerca a cidade. Os moradores sabem que são completamente superados em número e equipamentos. Preocupado, o rei Ezequias caminha nervosamente pelo grande salão do trono vazio, visivelmente ansioso com o futuro de sua gente. Seus generais e conselheiros já lhe disseram que é uma questão de tempo até as reservas de comida e água acabarem se o cerco continua. De repente, a grande porta da sala se abre. Oficiais da Guarda Real informam sobre uma comitiva assíria nos portões da cidade, solicitando dialogar com o rei. Ezequias sabe que chegou o momento de enfrentar o inimigo cara a cara. Do lado de fora dos muros, o orgulhoso oficial assírio Rabsaqué aguarda a comitiva de emissários judeus, chefiada por Eliassim, administrador do Palácio Real. Os soldados assírios exibem escárnio e deboche enquanto o grupo passa. Rabsaqué pergunta debochadamente qual a base da confiança deles para a rebelião e guerra contra o grande rei Senaqueribe, mesmo sem forças para tal. Ele propõe render-se pacificamente em troca da vida, ou ser destruídos cruelmente caso resistam ao cerco. Ele assim pede para continuar o diálogo em aramaico, para não desmoralizar o povo nos muros. Mas Rabsaqué insiste alta e arrogantemente em falar em hebraico, para que todos escutem bem suas duras palavras e ameaças. O comandante assírio zomba: "E em quem vocês estão confiando agora para se rebelar contra o meu senhor, o grandioso rei da Assíria? Vocês estão confiando no Egito, nesta grande nação fracassada? Por acaso eles o salvarão?" Rabsaqué também menospreza a confiança dos judeus em seu Deus. Ou estão confiando em que o Senhor os livrará? Não foi o mesmo Senhor cujos altares e santuários o rei Ezequias removeu, ordenando que Judá só adore em Jerusalém? A essa altura, os rostos dos emissários demonstram incredulidade com o conhecimento interno que o assírio tinha sobre Judá e seu rei. Rabsaqué continua provocando, sugerindo fazer um acordo secreto com Ezequias, longe do povo nos muros. Percebendo a arrogância do inimigo e que não haveria acordo possível, ele assim declara por fim que só darão uma resposta quando voltarem à presença do rei. Debochando até o fim, o orgulhoso Rabsaqué grita para os homens nos muros não acreditarem nas mentiras de Ezequias, de que o Senhor os libertará. Segundo ele, nenhum deus de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo das mãos dos reis da Assíria. Em breve, eles experimentarão a verdade disso também. Retornando abalados aos portões da cidade, a cara de completo desalento dos emissários já antecipa para a multidão nos muros que as negociações falharam e o pior agora é iminente para todos. A súplica de Ezequias. Derrotados e cabisbaixos, os emissários judaicos acabam de relatar ao rei Ezequias dentro do Palácio Real o resultado infrutífero da reunião com o arrogante comandante assírio Rabsaqué. Fica claro que não há mais saída diplomática ou humana possível para a situação sem esperança. Profundamente abalado ao perceber que agora só resta aguardar o inevitável ataque final assírio ou a rendição humilhante, Ezequias sobe para o alto de sua cobertura e se põe a contemplar em lágrimas a amada Jerusalém. Ele visualiza crianças brincando nas ruas estreitas, mães cuidando de bebês, velhos religiosos andando por praças. Todos mortos ou escravizados em questão de dias, caso ele não pudesse protegê-los. Peso enorme para um rei responsável.
Determinado a apelar ao único que poderia alterar a desvantagem absurda contra o temido exército pagão, Ezequias desce apressado até o pátio do templo, rasgando suas vestes reais em sinal de luto e pedindo para convocar urgentes todos os sacerdotes, levitas e anciãos. Em pouco tempo, avista-se uma grande multidão de religiosos e autoridades judaicas se reunindo no pátio a pedido do rei. Um clima soturno e preocupante paira sobre todos. Ezequias sobe aos degraus do templo e começa sua dramática súplica. Em meio a lágrimas, ele lembra do relacionamento especial de Israel com o Deus Altíssimo desde os tempos de seus antepassados. Clama pela aliança feita, pelas vezes em que o Senhor já havia derrotado inimigos em defesa de seu povo eleito. Ezequias também reconhece os pecados e idolatria do povo que geraram a atual agressão divina permissiva contra eles pelas mãos assírias. Todos agora de joelhos e vestes rasgadas, rei e povo novamente imploram o Altíssimo que se lembre de sua misericórdia perante o sofrimento iminente. O rei lembra a soberania e glória do Senhor, contrastando-a com os reis assírios que destruíram nações e seus deuses sem piedade. Se agora nenhum outro Deus pode defender seu nome e seu povo, quanto mais o onipotente Senhor de Israel não se levantaria em defesa de sua cidade sagrada de Sião. Terminando sua comovente e eloquente súplica, Ezequias se prostra de bruços no átrio do templo, com líderes e povo imitando-o igualmente. Nesse momento, o grande clamor sincronizado de todos ascende aos céus, comungando numa última esperança depositada apenas no Deus da criação. Resposta e promessa divina. Inicialmente vemos Ezequias em seu quarto no palácio, depois de mais um dia exaustivo, supervisionando os preparativos de defesa da cidade sitiada. Olhando pela janela em direção às inúmeras tendas do exército assírio ao redor das muralhas, o rei demonstra profunda preocupação e peso nos ombros com a responsabilidade de proteger seu povo. Mesmo tendo clamado tantas vezes ao Senhor dos últimos dias e ordenado jejuns e sacrifícios extras no templo, Ezequias ainda não viu nenhuma prova concreta do prometido socorro divino perante a ameaça assíria cada dia maior às portas da capital. Cabisbaixo, ele se ajoelha ao lado da cama e renova suas súplicas ao Deus de Israel. Ezequias reconhece sua própria fragilidade diante da complexa situação e clama para que o Senhor relembre as palavras que havia lhe dado através de Isaías. Nesse momento, um servo bate à porta, informando que o próprio profeta Isaías, em pessoa, havia chegado ao palácio real trazendo uma mensagem urgente do Senhor. Na majestosa sala do trono, vemos o rei Ezequias sentado em seu imponente cadeirão ornado de marfim e ouro. Diante dele está o profeta Isaías, de vestes simples e contagem séria. Os poucos conselheiros presentes demonstram certa apreensão com o inesperado pedido de audiência. Isaías declara solenemente que acabara de receber a palavra do Senhor diretamente em visão, em resposta às preces do rei e de seu povo, e que viera comunicar sem demora a mensagem e revelação divinas a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: vi suas lágrimas e ouvi suas orações a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Portanto, vou colocar um espírito nele, e ele ouvirá um boato que o fará voltar para sua própria terra. E eu farei com que ele caia morto à espada em sua própria terra. Surpreso com a especificidade e segurança das palavras do profeta, Ezequias indaga quando exatamente essas coisas ocorrerão. Isaías responde que a promessa do Senhor: nem Senaqueribe nem seu grande exército entrarão sequer nesta cidade para atacá-la. Ele não atirará uma única flecha contra ela, não construirá rampa de cerco alguma contra seus muros, e nem chegará perto das portas da capital. O profeta acrescenta que o próprio Deus fará Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho que veio, e o derrubará à espada em sua terra natal. Assim, o Senhor protegerá Jerusalém por causa de si mesmo e do juramento feito a Davi seu servo.
A essa altura, o semblante abatido de Ezequias já dera lugar a uma expressão de imenso alívio e esperança. Ajoelhando diante de Isaías e presentes, o rei abre seus braços para o céu e profere em lágrimas sua gratidão ao Senhor Deus de Israel. Ezequias exclama em voz alta sua firme convicção de que, de fato, só o Deus dos Hebreus é o verdadeiro Deus vivo sobre toda a terra, e que todos finalmente saberão que só o Senhor pode livrar, salvar e curar, como acaba de prometer de forma tão clara através de seu profeta. Enquanto o profeta se retira do salão do trono, vemos o semblante de Ezequias transbordando uma paz e alegria genuínas, como há muito não expressava. Independente do que viesse a ocorrer na batalha terrena, agora ele tinha a segurança da vitória final já garantida pelo próprio Senhor do Universo. Pânico sobrenatural no acampamento inimigo. Cavalos e elefantes entram em pânico. Generais e capitães ficam perplexos e paralisados pela visão sobrenatural. Tropas gritam e correm em todas as direções. Ninguém consegue entender o que está acontecendo. O anjo silenciosamente desce até o chão no centro do acampamento. Com seu brilho ofuscante e aura de poder absoluto, ele começa a caminhar pela tenda real em direção à saída do acampamento. Todos os soldados assírios que cruzam o caminho do anjo ou apenas o olham nos olhos são instantaneamente fuzilados por raios luminosos que saem de suas mãos, ou simplesmente caem mortos pelo intenso brilho e energia que emana do ser sobrenatural. Os generais finalmente saem do choque e tentam organizar arqueiros e bigas de combate para deter o avanço do anjo, mas são completamente impotentes. Nenhuma flecha ou lança sequer chegam perto do alvo, repelidas por sua aura divina. Alguns guerreiros são lançados a dezenas de metros pelos ares apenas com um olhar ou gesto do anjo. O pânico só aumenta entre os soldados assírios, que começam uma fuga desordenada, atropelando uns aos outros em completo terror diante do ser celestial, cujo poder absurdo e miraculoso não conseguem compreender. O anjo então para no meio do acampamento. Sem dizer uma palavra, ele desembainha sua espada flamejante e a levanta verso o céu. Um clarão ensurdecedor sai da lâmina e cobre todo o acampamento como luz do dia. O massacre acaba de começar. O massacre de 185 mil soldados. Esta longa cena acompanha em detalhes a carnificina miraculosa conduzida pelo anjo exterminador durante toda aquela noite. Ele avança metodicamente pelo acampamento, abatendo todas as tropas em seu caminho com precisos golpes de espada. Nenhum escudo ou armadura é capaz de bloquear a lâmina angelical. Soldados de infantaria, arqueiros, bigueiros e até generais experientes são despedaçados sem dificuldade. O anjo também usa rajadas poderosas de vento e relâmpagos para arrasar fileiras inteiras num instante. Elefantes de guerra enlouquecidos pelo medo atropelam e pisoteiam os próprios guerreiros assírios. Cavalos relincham em pânico e carregam bigas sem rumo, causando mais morte e destruição. Capitães e comandantes tentam organizar contra-ataques, cercar ou deter o avanço do anjo, mas são varridos sem problema. Flechas e lanças ricocheteiam longe sem nem de fato mirar no alvo. É um massacre unilateral. Cenas explícitas mostram a dimensão épica do derramamento de sangue. Corpos empilhados, membros decepados, gritos de horror e dor. Close nos rostos assustados dos guerreiros assírios diante de um oponente divino impossível de enfrentar. No fim, restam apenas cadáveres e pedaços de cadáveres de soldados assírios espalhados por quilômetros de acampamento em volta de Jerusalém. O chão encharcado de sangue. Um cenário dantesco de quase 200 mil homens mortos em poucas horas. O amanhecer revela a hecatombe assombrosa. O anjo recolhe sua espada ensanguentada, inclina a cabeça em reverência a Jerusalém e desaparece como um relâmpago no céu. Seu trabalho estava completo. Devastado, Senaqueribe se retira.
relatos fragmentados de poucos sobreviventes começam a chegar à tenda do comando assírio. Descrevem relatos confusos de um anjo da morte, dizimando o exército inteiro. Incrédulo, Senaqueribe interroga os mensageiros ameaçadoramente. Seria impossível uma única entidade sobrenatural destruir suas poderosas legiões treinadas. Ele ordena contra-ataque imediato. Porém, centenas de soldados e capitães sobreviventes logo vão pessoalmente confirmar o massacre absurdo. Relatam em detalhes o poder avassalador do anjo exterminador contra quem foram impotentes. Estupefato, Senaqueribe cai em completo silêncio e choque. Ele finalmente sai da tenda real e seu queixo cai ante a visão apocalíptica do campo de batalha infestado de cadáveres. Sua orgulhosa força militar totalmente aniquilada em uma noite por um ser divino. Derrotado e humilhado como nunca antes em décadas de conquistas, o rei assírio ordena a retirada imediata das poucas tropas restantes. Ele deixa para trás a parafernália de cerco inútil e parte cabisbaixo de volta para Nínive. Júbilo em Jerusalém. Ao amanhecer, os vigias da muralha de Jerusalém avistam uma movimentação estranha no acampamento assírio. Não há sinais de preparativos para um ataque como esperado. Em vez disso, notam grupos abandonando às pressas o local. Pouco depois veem a própria tenda real sendo desmontada e carregada, e finalmente o rei Senaqueribe partindo em sua carruagem pessoal. Informam animadamente ao rei Ezequias. Uma equipe de batedores é enviada para investigar. Eles voltam chocados, descrevendo a cena pavorosa de centenas de milhares de soldados assírios mortos espalhados por todo o vale. Incrédulos, Ezequias e os moradores descem para ver com próprios olhos. Ao confirmar o massacre sobrenatural, todos imediatamente reconhecem a mão poderosa do Senhor em ação, conforme sua promessa através de Isaías. Ezequias organiza no templo um grande serviço de ação de graças, louvando o Deus Altíssimo por cumprir sua palavra e salvar Jerusalém de forma assombrosa. Há grande comoção e júbilo na cidade inteira pelo livramento miraculoso. O profeta Isaías exalta os feitos maravilhosos do Senhor dos Exércitos, que age por sua vontade suprema em defesa de seu povo eleito. Tanto Israel quanto as nações pagãs agora têm prova definitiva de sua presença real e glória eterna. Epílogo. A notícia do massacre milagroso das tropas de Senaqueribe pelas mãos de um anjo exterminador enviado pelo Deus de Israel rapidamente se espalha por todos os reinos vizinhos. Embaixadores e mercadores relatam detalhadamente o ocorrido em suas viagens. Em poucas semanas, a história chega até o poderoso Egito e grandes cidades da poderosa Babilônia, causando comoção e espanto. Começa-se a chamar Senaqueribe depreciativamente de o rei que perdeu seu exército inteiro em uma única noite. Seu domínio de temor sobre povos subjugados rapidamente se esvai após a derrota humilhante e sobrenatural para o Deus dos Hebreus. Em pouco tempo, revoltas e movimentos separatistas eclodem em várias das províncias do Império Assírio. Povos como os citas, persas e medos, há muito submetidos ao jugo assírio, veem fraqueza e retomam as armas contra as guarnições e governantes locais impostos por Senaqueribe. Se aproveitando do enfraquecimento de seu rival, Nabopolassar forma uma aliança com alguns líderes e em poucos anos consegue tomar todo o território norte da Assíria, fundando o Império Neobabilônico. Enquanto isso, em Jerusalém o clima é de júbilo e restauração espiritual. Ezequias empreende uma grande reforma religiosa em Judá, erradicando focos de idolatria pagã, templos estrangeiros e todo resquício de práticas heréticas que haviam provocado a ira divina nos últimos anos. O livramento miraculoso se torna tema central dos cânticos e narrativas judaicas nas gerações seguintes. Os levitas escrevem extensos poemas e salmos, recordando detalhadamente aquela noite fatídica em que Israel teve prova máxima do infinito poder e glória de seu Deus e protetor. Já o rei Senaqueribe, ao retornar humilhado para a capital Nínive,
encontra um palácio sitiado por 2 de seus próprios filhos em luta pelo poder. Incapaz de conter a guerra civil, em 681 a.C., Senaqueribe é assassinado por seus herdeiros quando orava em um templo na Babilônia. Nos séculos seguintes, o Império Assírio ainda lança alguns contra-ataques bem-sucedidos, mas nunca recupera suas antigas glórias. Em 609 a.C., uma aliança entre babilônios e medos cerca e conquista seu território, decretando o fim definitivo da soberania assíria na Mesopotâmia após 300 anos de domínio. E a história do poderoso exército assírio aniquilado em uma noite por um único anjo do Senhor permanece viva, sendo contada e relembrada por muitas gerações de judeus e cristãos como prova suprema da proteção de Deus sobre seu povo eleito e da vaidade dos poderes humanos que se colocam contra os propósitos divinos. Chegamos ao final deste épico relato. Vimos como o Altíssimo Senhor dos Exércitos mais uma vez demonstrou seu infinito poder e glória na defesa e libertação de seu amado povo de Israel. Espero que tenham se maravilhado e fortalecido sua fé com mais esta narrativa das Escrituras Sagradas. Compartilhem com mais pessoas para que todos possam saber que nosso Deus, Todo-Poderoso, reina absolutamente soberano sobre todas as nações. E não deixem de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, dar seu like e deixar seu comentário sobre o vídeo. Isso ajuda nosso ministério a alcançar e abençoar cada vez mais vidas com conteúdo relevante e transformador. Fiquem com Deus e até a próxima!